Respondendo então a dúvida do Kiled, dicas para comprar um bom notebook. Na verdade, eu separei 5 dicas, tá? 5 dias para comprar um bom notebook custo-benefício agora em 2026. Então vamos lá. Primeira dica, você vai ter que identificar o seu tipo de uso. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Basicamente, você vai identificar o seu tipo de uso. É para que você vai usar o notebook? Para tarefas simples do dia a dia, para navegar na internet, usar pacote Office, estudo, trabalho, aulas EAD, uso um pouquinho mais exigente, como por exemplo edição básica, jogos leves, programação pesada, banco de dados complexos, ou até mesmo jogos atuais, né? Tarefas 3D pesadas. Então você vai identificar primeiro qual que é o seu tipo de uso. E a partir disso você vai conseguir identificar qual notebook que vai suprir as suas necessidades. Então a gente tem os notebooks mais básicos, ok? Que particularmente eu não recomendo, tá? Geralmente vem com i3 e 4 GB de memória. Eu tenho até uma imagem aqui para exemplificar, ó. Vamos lá. Tem uma imagem aqui para exemplificar. Cadê? Aqui, achei. Vamos lá. Voltando para a parte das categorias. Tem os notebooks básicos que geralmente vêm com i3 ou Ryzen 3 e 4 GB de memória. Particularmente eu não recomendo, porque é muito simples. 4 GB de memória hoje em dia é muito pouco. Só o Windows vai gastar ali 3 GB e meio. Então vai te limitar muito, ele vai travar em multitarefas. Recomendo do entrada para cima. Então, quero um notebook para tarefas do dia a dia, estudo, trabalho, navegar na internet, pacote Office, aulas EAD, conversar com a galera no Discord. Viu? Notebook de entrada já vai dar conta do recado. Geralmente com processador Core i3 ou Ryzen 3 e 8 GB de memória. O intermediário é se você quer uma maior longevidade. É a categoria que eu mais recomendo, tá? Ele, além dessas tarefas, ele é excelente para essas tarefas que eu comentei. Ele dá conta também de edição básica, programação, jogos leves, marketing, galera que vai mexer também com tráfego pago. Vale a pena investir no intermediário, tá? Ele traz uma maior longevidade. Vem com processador Core i5, Ryzen 5 e 8 GB de memória. Putz, Jean, eu quero um notebook mais parrudão para banco de dados complexos, virtualização, programação pesada. Aí você já parte para alto desempenho, que vem com processador Core i7 ou Ryzen 7 e 8 ou até 16 GB de memória para dar conta dessas tarefas mais pesadas. Inclusive, banco de dados, programação, virtualização, recomendo fortemente 16 GB de memória para dar conta, ok? E por último, se você quer rodar jogos atuais, tarefas 3D pesadas como AutoCAD, SketchUp, você precisa dessa pecinha aqui, que é uma placa de vídeo dedicada. E ela só vem em notebook gamer. Então não tem muito para onde fugir. Infelizmente são notebooks mais caros, porém eles vêm com placa de vídeo dedicada para a parte 3D, ou seja, tem um poder de processamento gráfico extremamente forte. E também um processador mais potente, mais parrudo, voltado para o uso mais exigente. Fora a parte estrutural dele também, que é feito para dar conta das tarefas mais pesadas que fazem o notebook esquentar mais. Então, identificou seu tipo de uso? Cara, meio caminho andado, tá? Esse daí é o primeiro passo de todos. Então, primeira dica, identificar o tipo de uso. Segunda dica, aqui é muito importante e muita gente acaba quebrando a cabeça, ok? Os notebooks geralmente vêm ou com Linux ou com Windows, que são sistemas, é aquela parte visual que você mexe. A maior parte dos notebooks e computadores hoje em dia, o pessoal usa o Windows, é o sistema que a maior parte da população está acostumada a usar, tem familiaridade, e tem também o pessoal que usa Linux, mais voltado para entusiastas e programadores. O Linux, ao contrário do Windows, ele é 100% gratuito. Então, o que algumas empresas fazem, algumas fabricantes fazem? Vendem notebook com Linux para baratear o preço. E depois você pode formatar para Windows. Qualquer assistência faz isso, tá? É um procedimento bem tranquilo de fazer, mas tem que levar num especialista para não cometer nenhum erro. Então, levando uma assistência, eles vão instalar o Windows para você. Por quê? O Windows, se a fabricante for vendendo notebook com Windows, ela tem que pagar a licença. Então, eles acabam incluindo isso no valor final do produto, acaba encarecendo. Então, vou dar um exemplo aqui. Desse lado aqui eu tenho o Asus e o BookGo 15, que é um dos notebooks que eu mais falo aqui no canal, com Linux, aqui ó, KeepOS, tá? Pode vir KeepOS, Linux, DebianOS, saiba que é Linux tudo, ok? Tá por 2.900. Preço muito bom para um notebook intermediário, tá? Ainda mais com a alta dos preços recentes, tá excelente. E aqui eu tenho o mesmo notebook, porém na versão com Windows. Ele vem com SSD um pouquinho menor, né? Mas você pode ver que ele está por 3.300, ou seja, um aumento ali de 400, quase 500 reais, simplesmente por vir com Windows. Nesse caso aqui, eu recomendaria muito você comprar com Linux mesmo e depois levar para formatar. Porque
Você vai gastar ali máximo R$ 200 para fazer a formatação, no máximo, tá? Geralmente na faixa de 120, 150. E você vai dar uma boa economizada. Então a segunda dica é essa: veja sempre qual sistema que vem. Se tiver KeepOS, Linux, KeepOS, Linux, DebianOS, significa que ele vem com Linux. Agora, se tiver escrito Windows, W11, W10, Windows 10, significa que ele vem com o sistema Windows. Então chega pronto para uso na sua casa. Tem essa vantagem, mas a desvantagem é o preço. Ok? Se a diferença de preço for pequena, vai em Windows mesmo. Se a diferença de preço for grande, que nem é nesse caso, aí compensa você investir no Linux e depois levar para formatar. Vai por mim que eu já vi gente economizando mais de R$ 800 fazendo isso. Ok? Então, segundo passo, parte de sistema. Terceiro passo, muito importante, tá? Principalmente se for comprar notebook usado. Novo não tem mais tanto isso, mas é bom você sempre identificar. Compre sempre notebooks com SSD, tá? O SSD é uma tecnologia mais nova de armazenamento, onde seus arquivos e programas ficam armazenados, ficam salvos, tá? O HD, ele é mais antigo. Hoje em dia, se pegar um notebook com HD, meu amigo, você vai sofrer com uma lentidão gigantesca, porque o próprio sistema Windows 10, 11 foi feito para rodar em SSD. Então ele fica muito lento no HD. E por isso, os notebooks atuais, os mais novos, eles só vêm com SSD. Para você entender a diferença, aqui eu tenho um SSD, que é só chip, ele é extremamente rápido, e aqui eu tenho um HD, que ele tem um disco de metal dentro, onde ficam salvos seus arquivos, e tem um braço de leitura, ou seja, tudo manual, tudo mais devagar. Só para efeito comparativo, esse HD trabalha em 80 megabytes por segundo de leitura, esse daqui pode chegar até 7.000 megabytes por segundo por leitura. É uma diferença gigantesca, às vezes chega a ser até 50 vezes mais rápido que um HD convencional. Por isso que eu falo, hoje em dia você precisa ter um SSD. E o lado bom é que todos os notebooks novos sempre vêm com SSD. Você pode ver no título, ó, SSD de 256 GB, esse daqui, 512 GB SSD, tá? Qualquer outro notebook que você for ver aqui, ó, novo, ok? Usado não é usado que pega. Agora novo, ó, 512 GB SSD, você fica mais tranquilo porque é uma tecnologia mais nova e bem mais rápida. Isso garante que o notebook vai carregar, vai ligar, né? Bem mais rápido, em questão de segundos. Você vai clicar ali para abrir o arquivo, vai abrir o arquivo extremamente rápido, abrir o navegador rápido, sem travar ou ficar lento. Tudo isso graças ao SSD. Então, sempre veja, SSD. Quarto ponto, tá? É também muito importante. Tela TN ou IPS. A tela TN, ela tem cores mais lavadas. Todas as telas geralmente hoje em dia vêm com Full HD. São telas de alta resolução, ou seja, a imagem dela vai ter um alto nível de detalhes. Só que painel TN são imagens mais lavadas, não vai ter aquela cor tão vibrante. É uma tela mais simples e mais acessível. Geralmente vem em notebooks mais em conta. Já em questão de, se você quiser uma tela mais premium, tem as telas IPS, são notebooks com uma tela com cores mais vivas e realistas. No caso do Asus, ele vem tela padrão TN, por isso que ele é até mais em conta. Agora, se você pegar, por exemplo, o Lenovo IdeaPad Slim 3, que já é um notebook mais premium, está na faixa ali em promoção hoje, 3.077, é um pouco mais elevado que o Asus. Ele vem com a tela IPS, que traz o melhor padrão de cores do mercado. Com cores mais vivas, um ângulo de visão maior também. Então, para quem quer assistir vídeo, editar um videozinho, é mais interessante, tá? Vai ter cores mais vivas, realistas, vai trazer uma melhor percepção das cores para você. Então, essas são as 5 principais dicas que eu recomendo, as 4 principais dicas que eu recomendo para você. E a última, mas não menos importante, tá? É entrar no meu grupo de ofertas. Por que eu digo isso? Porque é lá onde eu coloco promoções e cupons exclusivos. São promoções relâmpago que duram 10, 15 minutos, cupons que são para uso limitado. Então, vale muito a pena você clicar no link aqui da descrição e entrar no grupo de ofertas. Eu sempre estou postando lá e a galera está aproveitando. Uma dica também que muita gente não fala. Vou até mudar aqui para a webcam. Muitas das vezes, o mesmo cupom você consegue usar em outro produto. Ó, dica de ouro, tá? Nenhum youtuber fala isso, garanto para você. Você entra no grupo, clica no link, pesquisa o produto que você quer e tenta aplicar o cupom que eu divulguei no grupo. Por quê? Às vezes funciona. Por ser produto eletrônico, o cupom, por exemplo, de notebook, às vezes funciona em celular. Alguns funcionam, outros não. Quando é cupom de produto em específico, não funciona. Agora, quando é cupom de categoria,
Aí sim funciona e muita gente aproveita isso para comprar o que quer usando cupom de outro produto. Então, divulguei cupom ali num celular, tenta colocar no notebook, às vezes funciona e você economiza uma boa grana. Então, essas são as 5 dicas para você comprar um bom notebook custo-benefício agora em 2026, ainda mais com esse aumento de preços que a gente teve por causa da memória RAM, de IA e tudo mais. Então, resumindo, tipo de uso é o mais importante, identificar qual que é o seu tipo de uso para saber qual configuração que vai te atender. Parte de sistema Linux ou Windows, geralmente Linux é mais em conta, você pode levar para formatar depois, você já economiza uma graninha aí. SSD versus HD, hoje em dia todos os notebooks que eu coloco aqui são com SSD para você não ter dor de cabeça. A parte de tela, TN ou IPS, a IPS é mais premium com cores mais vivas e realistas, já a TN é mais acessível, aí depende do seu tipo de uso mesmo, né? Do que você está disposto a investir. E por último, a parte do grupo de ofertas, que como eu disse, cara, é muito importante, tá? O grupo de ofertas já teve coisa com 40% de desconto, cupons de 200, 300 reais de desconto. Então, vale muito a pena entrar. O link tá aqui na descrição. Não perde essa oportunidade, ok?